E que Gideão que eu quero ser? Um Gideão que faz, que produz, que crê que pode ainda fazer algo, ou um Gideão que paralisa diante de tanta circunstância? Eu tenho para mim que Gideão estava ali orando, glorificando o nome do Senhor, ou talvez conversando com ele, chorando a situação que ele estava passando, pedindo talvez em arrependimento, porque as atitudes de Gideão, naquela hora, fez com que Deus observasse Gideão. O versículo 11 fala que o anjo se assentou em uma árvore e observava Gideão. Esse o anjo, ele tem a ver, como está em letra maiúscula, ele tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo se assentou nessa árvore e começou a observar Gideão. Deus sentou ali e falou: deixa eu ver Gideão. Gideão está conversando comigo, Gideão está numa situação, mas ele está me buscando. O Senhor para nos ouvir, o Senhor para nos escutar. E Deus quis realmente falar ali, chamar a Gideão para um novo tempo. E é interessante que a primeira coisa que acontece conosco é que muitas vezes Deus quer trabalhar através de nós, mas a gente não consegue enxergar ao redor. E na hora tanto que ele estava sendo observado, ele não percebeu que estava sendo observado. Talvez Deus não se fez aparecer para ele até o momento também. As atitudes de Gideão, primeiro, fez que Deus o observasse. Segundo, fez com que o Gideão tivesse alimento sólido. Embora ele estava produzindo num lagar, que era o lugar de produzir uvas, Gideão estava malhando trigo, que era o pão. Talvez nosso dia a dia falte a alegria, falte talvez um pouco de esperança, uma situação de esperança, de vida. Mas se nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos fortalecidos. E por que Gideão estava escondido no lagar, alimentando, fazendo trigo, malhando trigo? Por motivo de sobrevivência. Ele precisava sobreviver. Ele precisava alimentar para viver. E nós, quando estamos passando situações de crise, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é nos alimentar da palavra. Isso faz com que a gente tenha aí, saia daqui, mesmo na angústia, na tristeza, a gente se sinta fortalecidos em Deus para conseguir passar. Em João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão jamais terá fome. A nossa sede, a nossa fome de justiça, ela é saciada em Cristo, é nele que nós precisamos ir. Então, em tempos difíceis, chama Jesus para sentar à mesa com você. Se alimente dele, fala: Jesus, eu quero que o Senhor fale aqui comigo, o Senhor conversa aqui comigo, o que o Senhor tem para mim nesse dia, o que o Senhor tem para trazer para mim, ou que eu posso ajudar outros através daquilo que o Senhor me trouxe. E é isso que nós precisamos entender, né? Que nós podemos levar até o pão da presença de Deus para os nossos familiares, porque quando ele estava ali no largar, ele estava malhando trigo, era para alimentar a família dele. E nós podemos sim alimentar nossos familiares através desse pão. Uma outra atitude de Gideão, que chamou a atenção aqui, que Gideão foi tratado na identidade dele. Deus ficou observando a Gideão, Deus viu que Gideão, mesmo a tanta dificuldade, ele estava ali lutando para manter a família. E quando Deus chegou para ele e falou assim: vai, varão, nessa força, né? Vai, Gideão, você é um homem muito valoroso. Gideão questiona Deus, fala assim: como assim? Minha tribo é menor, eu sou o menor da casa do meu pai. E Deus não deixou isso passar batido. Deus falou: não, você é valoroso. Nós somos valorosos em Cristo. Nós temos a identidade de Cristo em nós. E jamais podemos perder essa identidade de Jesus. Jamais podemos perder quem somos em Cristo. Mesmo que nós, aqui num país tão cheio de corrupção, somos chamados do povo do jeitinho brasileiro, que sempre quer levar uma vantagem, um povo corrupto. Mas nós, como cristãos, aqueles que creem em Deus, nós precisamos entender que Ele não nos olhe como filhos. A nossa identidade foi trocada. Aqui na terra podemos ser brasileiros, mas em Sião, lá no lar celestial, nós somos filhos de Deus. Gideão, quando Deus fala assim: eu estarei com você, na hora que ele chama Gideão para a guerra, ele fala: eu estarei com você. Deus trouxe a memória de Gideão, quem ele era povo, fazia parte do povo de Israel. Havia uma promessa feita a Abraão. Deus falou: olha, de ti vai sair uma grande nação.
eu vou fazer uma aliança contigo, com a tua posteridade, uma aliança eterna. E Deus fez essa aliança eterna com Gideão. E chegou até Gideão, essa aliança eterna de Deus. E a aliança que Deus fez através de Jesus Cristo, ela chega a nós. E nós temos mesmo essa identidade em Cristo. Então, por isso, muitas vezes, nós não sentimos que somos capacitados para nada. E Deus mostra para nós que nós temos, sim, um valor diante dele. Podemos, sim, ser usados através dele. A outra coisa que Gideão precisava fazer: acreditar ou não na promessa de Deus. Em Juízes 6, de 17 a 19, Gideão então conversa com Deus, fala assim: por favor, não vá embora, deixa eu te trazer uma oferta. Se realmente é o Senhor que está falando comigo, se é o Senhor que está me trazendo aí essa palavra, deixa eu te ofertar. É tão interessante que o acreditar em Deus e buscar ouvir o que Deus tem a dizer, trouxe a Gideão um desejo de oferta. E Gideão ofereceu uma oferta ao Senhor. E a oferta que Gideão ofereceu ao Senhor foi exatamente a oferta que foi feita quando o povo de Israel saiu do Egito. Mais uma coisa que Gideão trouxe para a memória dele. Gideão ofertou para Deus cabrito, e o cabrito, quando era uma oferta para Deus, era um macho, sem mácula, sem mancha, o primeiro macho do primeiro, né, o primeiro macho, o primeiro nascimento do rebanho. E Gideão ofereceu aquele cabrito e ofereceu um pão asmo, sem fermento. Foi o que eles comeram na véspera, quando eles estavam para sair do Egito, que foi a Páscoa. Então, quando a Páscoa, ele é um memorial de um prosseguir da promessa de Deus. E hoje, quando nós comemos do corpo de Cristo, nós nos alimentamos do sangue de Jesus de uma maneira figurativa, mas entendendo que esse sangue aqui nos purifica do pecado, entendendo que Jesus Cristo é esse Cordeiro Pascual em nossas vidas, e ofertamos ao Senhor, falando: olha, eu estou ofertando a minha vida, eu estou ofertando em adoração, eu estou ofertando um tempo meu de oração. Nós entendemos que Deus pode vir e falar: tá vendo? Você acreditou, você confiou, agora eu vou fazer através de você. A outra coisa que Gideão fez, além de ofertar, Gideão construiu um altar ao Senhor. O nome de Gideão significa: o Senhor é paz. Gideão entendeu que Deus o estava vendo e observava, e não só observar por ver, mas de trazer resposta e conversar com ele. Gideão entendeu que Deus também era o alimento dele, porque ele, embora ele estava ali no lugar onde era lugar de alegria, ele estava no lugar de tristeza, ele pôde oferecer a Deus exatamente aquilo que ele sabia que era o Cordeiro Pascual, que era o alimento ao Senhor. Então ele restaurou aquele altar. Quando Gideão restaura o altar, Deus restaura a identidade de Gideão. A paz veio. É o que construiu um altar ao Senhor. Eu estou em paz com Deus. Eu posso fazer essa adoração ao Senhor porque eu estou em paz com Deus. Jesus falou isso com a gente: olha, eu vou deixar para vocês a paz. A Bíblia fala que aqueles que não têm a Cristo, não crê que Jesus Cristo é o Senhor, só se torna inimigo de Deus. Querido, pode ser inimigo de qualquer pessoa, mas pelo amor de Deus, não seja inimigo de Deus. Né? Nós somos amigos, isso traz paz. O que é ter paz? Eu tenho um amigo e eu estou em paz com ele, não há mais guerra entre nós dois, não há briga, não há situações, nós vivemos bem. E essa paz foi que foi restabelecida em Gideão. Você está em paz comigo, Gideão. Eu recebo o seu altar, eu recebo a sua oferta, porque agora você está em paz. Foi o que Deus trouxe para Gideão. Você tem uma identidade, você entendeu quem você é. Você sabe quem Cristo é na sua vida, então você está em paz. E essa paz restabelecida, Gideão se sentiu fortalecido. E na força que ele se sentiu, ele entendeu que ele precisou destruir alguns altares. E destruiu o altar de Baal, que são 4 tipos de principado e potestades. O altar de Baal, que é o Bezebu, o Asmodeu, o Astarote e o Leviatã. Ali, esses 4 principados se tornavam num nome chamado Baal. Eram principados que eram adorados naquele lugar. O Bezebu fala de falsa religião. E Gideão veio com a verdadeira palavra, que era a palavra de Deus. Ele destruiu a falsa religião. Quando ele destruiu aquele altar Baal, ele destruiu o Asmodeu, que fala sobre destruir família, que é um principado para destruição familiar.
Gideão restaurou na vida dele o restabelecimento familiar com Deus, na sua estrutura, na base, falando sobre aquilo que Deus realmente quer como família. O Astarote fala de implantar luxúria, ganância, poder, fama, status. E Gideão veio e destronou e restabeleceu a humildade em Deus, quem Deus é em nós, que nós somos cheios dele e não precisamos de mostrar, de ter o que não podemos ter. É lógico que Deus pode nos dar bênçãos, isso não é problema, Deus pode nos dar as bênçãos dele. Mas quando eu vou para o lado da ganância, do poder, da luxúria, eu estou levantando um altar errado, não é um altar para Deus. E Gideão restabeleceu aquilo, para que ele possa entender, né, que ele pertence ao Senhor, e trouxe humildade ao coração de Gideão. E Leviatã, que é o príncipe das águas, responsável pela idolatria, pela sensualidade. E Gideão restaurou a verdadeira adoração e a santidade ao Senhor. Então são coisas que ele destruiu, ele ofereceu, restabeleceu o altar e destruiu o altar de Baal. As idolatrias precisam sair do nosso coração. Nós precisamos lutar no nosso país por aqueles que têm tentado destruir ao país com esse tipo de principado. Nós percebemos isso muito forte no nosso país, né? Um quadro muito parecido. O Gideão que irá à guerra, quem eu quero ser? Um Gideão que irá à guerra em nome do Senhor ou que vai querer viver na mesmice? Gideão aceitou ir à guerra. Gideão aceitou com a vida estabelecida, identidade restaurada, em paz com Deus. Ele falou assim, agora eu vou ficar aqui, estou de boa, né? Deus, estou bem com Deus, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, ele percebeu como importante ele era naquela batalha diante do Senhor. Então, Gideão, a Bíblia fala em Juízes 6,14, que depois de tudo isso, identidade restaurada, a paz no coração, a oferta oferecida, altares destruídos, a Bíblia fala em Juízes 6,4. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou as Biesrita para seguir. Então, o Espírito de Deus vem e toma nossas vidas e faz com que nós possamos abençoar a vida de outros. Nós saímos da mesmice e entramos naquilo que Deus tem para nossas vidas. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece quem somos, que é para a batalha. Precisamos lutar através de uma oração, ligando para alguém, abençoando a vida de alguém. Você pode lutar aí com seu vizinho, no sentido de a luta dele ser a sua luta também, o problema dele ser o seu problema também. Né? Eu vejo assim, que o povo que conhece a Deus fará grandes coisas. Nesse tempo nós podemos ver assim, pastora Judite ligando para as irmãs, ela ligou para minha mãe, abençoou a vida da minha mãe, viu como é que a minha mãe estava, ela aí trabalhando aí com a terceira idade. O pessoal do EICO, através das cartas, para levar, para abençoar a vida de outras pessoas. E, né, pessoas que escreveram as cartas para ser entregue. Né, mãe tem aí um dom muito da escrita, ela também pegou as cartas para escrever. Então, nós podemos perceber isso. Muitas vezes você pode ligar para o seu liderado, ver como é que ele está. Né? Não só levar assim, toma aí, ó, uma palavrinha para você. Só lança uma palavra ali, não, oi, tudo bem, tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem aí, precisa de uma oração, como é que tá as finanças, porque isso é uma maneira de mostrar que estamos importando com o outro, não só conosco, estamos lutando a guerra do outro. A postura de Gideão fez com que ele fosse visto por Deus, teve um convite de ser resposta da própria oração, abrisse o coração para oferecer oferta no meio da crise, se lembrasse da aliança de Deus com Israel, teve sua identidade nacional, familiar e pessoal restaurada, recebeu paz, destronasse a idolatria da sua nação e da sua vida e fosse um verdadeiro guerreiro vitorioso. E é esse o Gideão que Deus nos chama a ser, um Gideão vencedor, que entende a visitação do Senhor, o Gideão que esteja com o coração aberto para essa visitação através da fé, de crer que Deus é que está falando com a gente, mesmo em meio às tribulações. Um Gideão que oferece sacrifício de louvor, e é esse Gideão que Deus nos chama a ser, aquele que louva, entendendo a aliança de Deus conosco. O Gideão que tem nossa identidade restaurada, e sabemos que nós destronamos a idolatria, aquilo que não precisa no nosso coração, e lutamos a causa de Cristo.
No final, lá no capítulo 7:18, quando Gideão convoca o povo para a luta, eles começam a gritar pelo Senhor e por Gideão. Uma vez que meu coração é restaurado, uma vez como cristão eu sou restaurado, eu consigo levar outros a crer também nisso e a lutar também pela própria causa de si mesmo e do próprio país. É o que nós precisamos muito hoje, né? Qual o Gideão que está nos dominando? O do medo, da insegurança e vamos nos deixar dominar por ele? Ou aquele Gideão que crê, que vence as crises e entende quem é Deus nas nossas vidas, né? Os amalequitas foram vencidos. Se nós continuarmos orando, buscando ao Senhor, se posicionando, tenho certeza que esse país será um país diferente. Tenho certeza que aquilo que é a verdade virá sobre o nosso país. Né? Aquilo que Deus tem para nós virá sobre o nosso país. Estamos aí diante de uma guerra invisível, uma guerra política. Estamos aí diante de um país que pode vir sim quebrar. Mas se nós cremos quem é Deus na nossa vida, o Senhor nos capacitará a passar por isso. Então eu oro para que o Espírito Santo te traga paz, te traga restauração, te fortalece. Medite mais nessa palavra. Aquilo que o Espírito Santo te falar ao coração, anote. Não deixe de anotar, que as anotações nos fortalece. Que o Senhor fortalece a sua vida, a sua casa. E que você seja mesmo uma bênção na sua casa.